Irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, dando continuidade ao nosso flash bíblico, vamos falar um pouquinho agora sobre os profetas menores. Já falamos dos maiores, que são 5 livros, está no flash passado. Agora a gente vai terminar, que inclusive esses 12 livros que compõem os profetas menores, eles fecham o Velho Testamento, que são 39 livros. Então vamos falar um pouquinho deles e o que cada um deles representa, amém? Profetas menores. São 12 livros que conformam o conjunto dos profetas menores. São eles: Oséias, profeta Oséias. Foi escrito pelo profeta Oséias em cerca de 760 a.C. Seu propósito era mostrar o julgamento divino e a restauração que aconteceria a seguir. Joel. O próprio profeta Joel é o autor desse livro. Seu propósito é chamar o povo de Deus ao arrependimento diante da realidade da chegada do dia do Senhor. A data da escrita é incerta. Livro de Amós, escrito pelo profeta Amós em cerca de 760 a.C., seu objetivo era revelar o iminente castigo divino por causa do pecado em Israel e Judá. Também anunciar a esperança da restauração que haveria após o exílio. Obadias, o autor foi o profeta Obadias, em aproximadamente 586 a.C., O livro mostra o encorajamento ao povo de Judá que estava enfrentando problemas vindos de Edom. Jonas, não se sabe exatamente quem escreveu esse livro, que tem o nome do seu personagem principal, que é Jonas. A data provável é de 750 a.C. e tem o propósito de convidar os israelitas a entenderem os propósitos de Deus quanto à sua misericórdia e soberania a outras nações. Miqueias, escrito pelo profeta Miqueias por volta de 742 a.C., o livro anuncia o julgamento de Deus contra o pecado e as suas promessas de restauração após o exílio babilônico. Naum. O autor foi o profeta Naum em aproximadamente 663 a.C. Sua mensagem conforta Judá acerca dos julgamentos que cometeriam a cidade de Nínive. Abacuque. Escrito pelo profeta Abacuque em torno de 605 a.C., seu propósito era guiar o povo de Israel em direção à fé em Deus, durante o período terrivelmente conturbado que seguiria. Sofonias foi o autor do livro em aproximadamente 640 a.C. Seu principal propósito é convidar o povo ao arrependimento diante da invasão babilônica e também fortalecer a esperança numa restauração após o período do exílio. Ageu, escrito pelo profeta Ageu em aproximadamente 520 a.C., seu propósito é incentivar a reconstrução do templo e enfatizar a esperança de grandes bênçãos para o povo de Israel depois do exílio. Zacarias, o autor é o profeta Zacarias, por volta de 520 a.C. O livro trata principalmente das bênçãos prometidas em relação à vinda do reino de Deus em sua plenitude. E por último, que fecha o Antigo Testamento, o profeta Malaquias é o autor desse livro com data aproximada de 458 a.C. Sua mensagem conclama a renovação da fé no período pós-exílico, com o anúncio da vinda do julgamento do Messias. Amém? Então, com isso a gente fecha os livros do Antigo Testamento, e a gente pode falar em outros flashes um pouco sobre cada um, mas são 12 livros dos profetas menores. Amém, meus irmãos? A gente com outro flash, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e depois vamos começar os livros do Novo Testamento. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.